Olá, caros amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, desta vez nós vamos pular a sequência de reacts e vamos tratar de um tema que foi solicitado por alguns seguidores, a chamada hipótese documentária. Mas, primeiramente, o que seria esta tal hipótese documentária? Ela é uma teoria criada por Julius Wellhausen, um teólogo alemão do século XIX, que sugere que partes da Torá, especificamente Deuteronômio e Levítico, por exemplo, foram escritas no período pós-exílico, ou seja, depois do exílio babilônico, quase 1000 anos depois de Moisés. Esta teoria diz que grandes partes desses livros, grandes livros da Torá, teriam sido compostos, então, basicamente ali pelo exílio babilônico e talvez depois dele, e não no tempo do grande legislador israelita. Os defensores da hipótese usam siglas, por exemplo, como o J, para textos chamados de javistas, ou textos onde o nome Yud Rei Vav Rei prevalece. Também usam a sigla E para textos onde o nome Elohim prevalece. A letra D para textos específicos do Deuteronômio. E a letra P para textos específicos compostos pela chamada elite sacerdotal israelita. Hoje, então, nós vamos tratar desta hipótese e veremos que, na verdade, ela não passa disso. Ela não passa de uma hipótese, de uma teoria, sem nenhum embasamento lógico e real. Hoje, então, vamos trazer aqui refutações, ponto por ponto, desta teoria. De acordo com a teoria documentária, os israelitas do século XV antes da Era Comum eram analfabetos e, por isso, não teriam condições de produzir um código de leis tão refinado. Wellhausen insiste que não havia escrita em Israel na época de Moisés, ou seja, entre os anos 1500 e 1400, mais ou menos, antes da Era Comum. Bom, e se não havia escrita entre os israelitas, de acordo com Wellhausen, um código de lei escrito na época do Êxodo seria impossível. O problema é que Wellhausen viveu antes das grandes descobertas arqueológicas, das grandes escavações que ocorreram no início do século XX. As inscrições cuneiformes, por exemplo, de Ras Shamra, em Ugarit, em Canaã, por volta de 1400 antes da Era Comum, as cartas de Tel El Amarna, do Egito, mais ou menos de 1370, as inscrições cananeias no Monte Sinai, encontradas por Sir Flinders Petrie, datadas de 1500 antes da Era Comum, e o calendário Gezer do início do primeiro milênio, demonstram que Canaã era um lugar altamente alfabetizado entre os séculos 16 e 14 antes da Era Comum, e que assim não há razão para acreditar que os israelitas seriam uma exceção a esta regra. Naturalmente, eles conheciam a escrita e, com isso, estariam então aptos, capacitados a desenvolver uma literatura. Alegação: o livro de Deuteronômio teria sido escrito pelo sacerdócio israelita na época do rei Josias, a fim de se estabelecer como uma elite e centralizar o culto em Jerusalém. Muito bem, pessoal. Eles dizem isso porque em 2 Reis 22, 8 a 13, nós lemos que Ilquias achou o livro da lei que estava perdido. Logo, este livro, que consiste no atual Deuteronômio, não passaria então de uma fraude piedosa. Ironicamente, esta alegação é refutada pelo próprio estilo do livro de Deuteronômio. Em sua essência, Deuteronômio reflete fortemente a forma dos tratados que existiam na antiguidade, os tratados de suzerania hitita, do 2º milênio antes da Era Comum. Os hititas, só para lembrar,
eram a cultura dominante no norte do atual Israel durante o período do Êxodo. Tanto o Deuteronômio quanto os tratados suzeranos e hititas contêm elementos idênticos. A. Preâmbulo ou título, identificando o autor do pacto. B. Prólogo histórico ou retrospecto, mencionando relações anteriores entre as duas partes. C. Estipulações básicas e detalhadas, as obrigações impostas ao vassalo pelo soberano. D. Deposição de uma cópia do pacto no santuário do vassalo e leitura periódica do pacto ao povo. E. Testemunhas, uma longa lista de deuses invocados para testemunhar o pacto. F. Maldições e bênçãos invocadas sobre o vassalo se ele quebrasse ou, alternadamente, mantivesse o pacto. Compare os elementos que existiam nesses tratados antigos de suzerania hitita com a estrutura do livro de Deuteronômio. As semelhanças são tão diretas e tão claras que a maioria dos estudiosos bíblicos não alimentam mais qualquer dúvida que Deuteronômio exibe a mesma estrutura de um tratado de suzerania comum na literatura dos séculos XV e XIII antes da Era Comum. A teoria aqui é falha, porque nos séculos VI e VII antes da Era Comum, esse tipo de tratado antigo já estava extinto há séculos. Isso mais ou menos desde 1178 antes da Era Comum, no ano da queda do Império Hitita. E seria então inviável que um grupo de sacerdotes, um suposto grupo de sacerdotes, tivessem acesso a esse tipo de literatura, já extinta. A geografia usada também no livro de Deuteronômio aponta para a Canaã do século XV antes da Era Comum e não para a Judá do século VII, como desejam os chamados documentaristas. Se o livro de Deuteronômio foi composto durante o período do Reino Tardio, o que nós esperaríamos seria que as suas expressões geográficas refletissem a geografia política de Israel do século VII, e não a geografia do século XV, da qual o suposto autor não teria nenhuma percepção. No entanto, as descrições da terra de Moabe, descrições das andanças dos capítulos 1 e 3 de Deuteronômio, têm uma semelhança mais forte com a geografia de Canaã antes da conquista da terra do que com, por exemplo, o tardio reino de Judá. As omissões também são reveladoras. Se Deuteronômio foi escrito nos dias de Josias, nós esperaríamos algum tipo de dica, por exemplo, da importância de Jerusalém. Lembre-se que os documentaristas dizem que todo o propósito de Deuteronômio era centralizar a adoração em Jerusalém. No entanto, não há nenhuma dica disso, de Jerusalém em Deuteronômio como sendo um local de importância ou relevância, nem é mencionada, por exemplo, Ramá, que era o centro da vida religiosa durante o longo sacerdócio de Samuel, nem há qualquer menção a Siló ou Shiló, onde a arca e o tabernáculo permaneceram por gerações durante o período dos juízes. Como um documento do século VII poderia evidenciar tamanha familiaridade com a geografia do século XV e, ao mesmo tempo, omitir todas as referências à geografia contemporânea? A resposta, é claro, é que o documento foi escrito no século XV, quando se alega ter sido escrito. Quanto à complexidade da legislação encontrada no livro do Êxodo. Quanto à complexidade da legislação encontrada no livro de Êxodo, os documentaristas alegam que as leis do Deuteronômio são mais avançadas e por isso devem então refletir melhor a moral refinada e a vida comunitária do período tardio dos reis, por exemplo. Essencialmente dizem que os israelitas do Êxodo eram primitivos demais para terem produzido então um código de leis tão complexo. Bem,
Poderíamos aqui alegar então ou apelar para a ideia da inspiração divina dessas leis, e que por isso eram superiores e muito avançadas para seus dias. Entretanto, nós não vamos alegar isto. É errado pensar que as sociedades do segundo milênio, antes da Era Comum, eram assim tão atrasadas. Por exemplo, a complexidade das Tábuas de Mari, de 1700 antes da Era Comum, o Código de Hammurabi, mais ou menos de 1750 antes da Era Comum, as Tabuinhas de Nuzu, cerca de 1500 antes da Era Comum, e as Tábuas de Ebla, 2250, e a riqueza de material do Egito provam que as realizações morais, literárias e culturais do segundo milênio antes da Era Comum tornaram suas civilizações perfeitamente capazes de receber uma lei como aquela encontrada em Deuteronômio. A narrativa da Mishkan, o santuário do deserto, seria uma lenda. Bem, e de acordo com a hipótese documentária, a narrativa da Mishkan, da construção do santuário israelita no deserto, seria uma lenda. Bom, eles dizem então que o tabernáculo do Êxodo nunca existiu, porque a adoração centralizada em Yud Rei Vav Rei teria começado tardiamente em Israel, nos dias dos reis, mais ou menos. Diz Wellhausen, a verdade é que o tabernáculo é a cópia e não o protótipo do templo em Jerusalém. O tabernáculo, diz ele, repousa sobre uma ficção histórica. No início, a sua própria possibilidade é duvidosa. Bom, e também o teólogo Samuel Rose Driver segue nesta mesma linha. Bom, no mundo antigo, minha gente, há vários testemunhos de que estruturas portáteis e desmontáveis, como por exemplo o dossel portátil desmontável da rainha Heterferes I, mãe do faraó Quéops, datado mais ou menos de 2600 antes da Era Comum, eram relativamente coisa comum, eram objetos comuns. Várias dessas estruturas são retratadas também pela arte tumular egípcia, principalmente datada do período do Império Antigo, 2850 a 2200 antes da Era Comum. Além disso, os semitas, que incluem obviamente os israelitas, do período do Novo Império Egípcio, eram reconhecidos por eles como habilidosos artesãos e valorizados pela sua perícia em arquitetura e mecânica. Assim, não há razão para sugerir que os israelitas do Êxodo não teriam conhecimento mecânico e arquitetônico para construir uma tenda dobrável, tal como era a Mishkan, o santuário. A fonte P e o judaísmo pós-exílico. Embora a hipótese documentária diga o contrário, há evidências de que o Levítico antecede o exílio, ou seja, foi escrito, lógico, antes do exílio. Por exemplo, no livro de Amós e Deuteronômio, ambos demonstram familiaridade com as proscrições do livro de Levítico. Por exemplo, Deuteronômio 15, verso 1, fala sobre o ano do jubileu, que também aparece no Levítico 25, 2. Embora, de acordo com os documentaristas, o livro de Deuteronômio supostamente precede Levítico por vários séculos. Ao compararmos várias passagens dos profetas, em especial Amós e o livro de Oséias, nós veremos então menções a eventos e a proscrições e a legislações que ocorrem então exatamente no livro de Levítico. Claramente, o judaísmo antes do exílio estava muito familiarizado com a lei levítica, para que ela aparecesse então tantas vezes, por exemplo, em Amós, em Deuteronômio, em Oséias e outros. Isto sugere então fortemente que Levítico foi composto muito antes do que a hipótese documentária permite. Já em 755, havia um corpo escrito de leis, incluindo Deuteronômio e Levítico, e chamado por Amós de a lei, a Torá do Senhor. Amós 2, verso 4.
e aceito por Israel como um corpo de normas, autêntico e autorizado. A terminologia do Levítico aparece em antigas menções de outras culturas do Oriente Próximo. Às vezes, afirma-se que a grande parte da fraseologia litúrgica de Levítico é de origem pós-exílica. Dizem, por exemplo, que expressões como Kalil, oferta queimada, e o restante do vocabulário cerimonial se originam com a classe sacerdotal do período do Segundo Templo. A descoberta, porém, de Ras Shamra, na cidade ugarítica, na cidade cananeia de Ugarit, editadas e publicadas pela primeira vez em 1971, desmascara esta afirmação. As tábuas de Ras Shamra, datadas de 1400 antes da Era Comum, ou seja, exatamente na geração do Êxodo, contém não apenas a palavra Kalil, mas também Ishe, oferta feita pelo fogo, e também Shelamim, oferta pacífica, e Asham, oferta pela culpa. Embora sejam obviamente usadas num contexto pagão, esses termos nas tábuas de Ras Shamra demonstram que este vocabulário era corrente, então, na antiga terra de Canaã, na época de Moisés. Portanto, não há razão para sugerir uma data tardia para o Levítico com base neste vocabulário. O apelo aos editores, a rota de fuga dos defensores da hipótese documentária. E uma das fraquezas mais notórias desta hipótese é o chamado apelo ao redator. Por exemplo, algumas passagens são vistas como edições de fonte já vista, onde a marca principal é o nome de Deus usado ali, ou seja, Yud-Rei Vav-Rei. No entanto, quando algo sai errado na teoria, por exemplo, quando o termo Elohim é encontrado dentro de um texto supostamente já vista, os defensores da hipótese dizem que isso foi obra de um redator, ou seja, um escriba posterior que compilou e editou a obra de forma errada, colocando o nome errado no lugar errado. Ou então teria tomado a liberdade de mudar os nomes de forma voluntária. Um exemplo disso ocorre em Gênesis 31:50, um texto que eles chamam de javista, mas que traz o nome Elohim. É importante então perceber como esse raciocínio é circular. Dizem então que toda a hipótese é deduzida das características do texto, mas se as características do texto não se adequam à hipótese, essas características são rejeitadas como sendo o trabalho de redatores ou corrupções no manuscrito. Quando usam deste pseudo-argumento, o que temos aqui é uma admissão tácita de que a hipótese é furada, inconsistente. Além disso, se a Torá está tão cheia de erros e relatos contraditórios como afirmam, então esse suposto redator ou editor posterior da Torá foi provavelmente o mais incompetente da história humana. Não é verdade? A conclusão da matéria. Seria tal hipótese aceitável ou mesmo sensata? A hipótese documentária, que propõe uma data tardia de composição para a Torá, a partir de 4 ou mais fontes diferentes, tem suas origens não em exegese bíblica sólida, mas em uma filosofia falha da história, baseada nas ideias de Hegel. Surgindo como surgiu no final dos anos 1800, antes da era de ouro da arqueologia, das grandes descobertas, seu foco míope na crítica da forma literária é metodologicamente falho. Também falha historicamente, pois não há razão histórica confiável para supor datas de composição tardias para Deuteronômio, Levítico e Números. Tudo sobre as supostas fontes deuteronômica e fonte sacerdotal pode ser facilmente situado no contexto do século XV antes da Era Comum. À medida que a pesquisa arqueológica avança, tudo o que descobrimos continua a provar em que sociedade complexa e culta Moisés e os israelitas do Êxodo existiam. Assim, a hipótese documentária, com a sua teoria
javista, eloísta, deuteronômica e sacerdotal não deve ser levada a sério pelos estudiosos da Torá. Ela falha tanto metodológica quanto histórica e teologicamente. Exegetas e estudiosos que usam esta teoria falida e antiquada devem abandoná-la e retornar ao ensino tradicional da natureza unificada e integral da Torá, do Pentateuco, e a sua autoria entre os séculos XV e XIII, antes da Era Comum. Caros amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista, agora você poderá tornar-se membro do nosso canal e apoiar este trabalho. Clique no botão Seja Membro, logo abaixo do player, e conheça os 3 níveis de membros. Conheça também todos os benefícios e assine. Muito obrigado pelo seu apoio.